Noemi descobriu que o paletó do diretor estava mentindo antes mesmo de ouvir a primeira palavra da reunião. Ela estava sentada num banquinho de madeira, no canto de uma sala improvisada dentro da obra, com a máquina de costura apoiada sobre uma mesa torta, uma caixa de linhas aos pés e pilhas de uniforme cinza ao redor. Do lado de fora, martelos batiam, betoneiras giravam, homens gritavam medidas, poeira subia como neblina seca, e o sol de São Paulo entrava pelas frestas do tapume, deixando tudo com cor de cimento quente. Mas Noemi não olhava para a obra. Olhava para o forro de um paletó azul marinho. Uma costureira boa enxerga o que muita gente não vê. Vê quando a costura foi aberta e fechada às pressas. Vê quando a linha não combina com o tecido. Vê quando um bolso interno tem peso demais. Vê quando um homem rico tenta esconder um papel como se tecido não tivesse memória. Noemi passou a ponta do dedo pelo avesso da peça e sentiu a diferença. Havia uma abertura fina, quase perfeita, no forro. Quase. Ela puxou um fio solto com a unha e o coração deu um pulo. Dentro do paletó havia uma folha dobrada. Não era etiqueta, não era recibo, não era molde. Era um contrato. E no cabeçalho estava escrito: Venda de participação majoritária, Grupo Arantes Engenharia. Noemi sentiu o ar faltar. Aquele documento não deveria estar ali. Ela sabia disso sem entender todas as palavras difíceis. Sabia porque, minutos antes, tinha visto outro contrato numa pasta deixada por engano sobre a mesa da sala administrativa. O contrato da pasta falava de reforma, de fornecedores, de continuidade da obra. O contrato escondido no forro falava de venda, transferência, perda de controle. Alguém estava trocando papéis. Alguém estava usando roupa para carregar mentira. E se você já foi diminuído por parecer simples demais, por falar com sotaque, por trabalhar com as mãos ou por vir de longe, guarda essa história, porque o que fizeram com Noemi naquela obra mostra uma coisa que muita gente esquece. Às vezes, quem salva uma família inteira não está sentado na sala dos diretores. Está no canto, costurando em silêncio, vendo a verdade pelo avesso. Noemi dobrou o contrato de novo, com as mãos tremendo. O cheiro da obra misturava cimento, suor, café requentado e tecido novo. Lá fora, um caminhão descarregava tijolos. Na parede, um ventilador velho girava sem coragem. Ao lado da máquina, havia uma sacola com marmita fria, uma garrafa d'água e uma fotografia pequena, já meio amassada, de Noemi com a mãe numa feira de fronteira, muitos anos antes. As duas seguravam rolos de tecido colorido. Atrás delas, barracas, poeira e um céu claro demais. Noemi tinha 34 anos, pele morena quente, cabelo preto liso e pesado preso em trança baixa. Olhos escuros atentos e mãos marcadas por agulhas. Cresceu entre Bolívia e Brasil, atravessando fronteira com a mãe, Dona Eulália, que costurava para sobreviver. Às vezes moravam de um lado, às vezes do outro. Às vezes tinham documento em ordem. Às vezes tinham medo de fiscal, de patrão, de atraso no aluguel, de doença sem remédio, de gente que achava que imigrante era pessoa pela metade. A mãe dizia: Filha, roupa mostra mais do que esconde. O acabamento entrega o caráter de quem fez. Noemi aprendeu cedo. Aprendeu a fazer bainha antes de aprender a escrever direito em português. Aprendeu a reconhecer tecido bom passando na bochecha. Aprendeu que roupa de gente rica muitas vezes vinha com etiqueta bonita e costura porca, porque tinha sido feita por mulher cansada, mal paga, em oficina apertada. Aos 17, já costurava 12 horas por dia. Aos 20, veio para São Paulo com a mãe depois que uma oficina em Santa Cruz fechou devendo tudo. Elas chegaram no Brás com 2 malas, uma máquina velha e um endereço escrito num papel. Dormiram em quarto dividido. Costuraram para marcas que apareciam em vitrines caras, mas pagavam como se linha, luz e coluna não custassem nada.
Dona Eulália morreu sem nunca ter uma loja com o próprio nome. Morreu numa madrugada fria, depois de tossir por meses num quarto onde tecido soltava pó e o patrão dizia que era frescura. Noemi enterrou a mãe com uma tesoura pequena no bolso do vestido. Não porque alguém mandou, porque Eulália sempre dizia que costureira não devia ir para lugar nenhum sem ferramenta. Depois da morte da mãe, Noemi trabalhou em tudo que apareceu. Conserto de barra, ajuste de vestido de festa, uniforme de cozinha, capa de almofada, fantasia de criança, até que uma conhecida indicou uma vaga temporária numa construtora grande, costurar e ajustar uniformes para operários, engenheiros e equipe administrativa de uma obra de luxo na Zona Sul. Grupo Arantes Engenharia. O nome era conhecido. Prédios altos, condomínios caros, comerciais na televisão, placas enormes com fotos de famílias felizes olhando sacadas que quase ninguém podia comprar. Noemi aceitou porque o pagamento era melhor e porque o trabalho ficava dentro da obra, não numa oficina escondida. No primeiro dia, ela chegou antes das 7. A obra era imensa. Uma torre residencial de alto padrão, com promessa de piscina suspensa, jardim vertical, academia panorâmica e apartamentos que custavam mais do que todas as casas onde Noemi já tinha morado juntas. No portão, homens entravam de capacete, botas e mochila. Alguns falavam alto, outros mastigavam pão com mortadela. Havia sotaques do Nordeste, do Paraguai, da Bolívia, do interior de Minas, do Haiti e do Peru. Gente vinda de muitos lugares para construir uma cidade onde talvez nunca pudesse morar. O segurança olhou o crachá provisório dela. Costura? Sim. Entra pelo lado. Ela entrou. A sala de costura ficava nos fundos do canteiro, perto do almoxarifado. Era pequena, abafada, com 2 máquinas, prateleiras de tecido, caixas de uniformes e uma janela alta que dava para andaimes. A outra costureira tinha saído na semana anterior. Noemi ficaria sozinha. O encarregado dos uniformes, seu Jandir, explicou. Aqui o pessoal rasga joelho, manga, bolso, tudo. Tem que remendar rápido. Diretoria também manda ajustar camisa, paletó, essas coisas. Não pergunta muito, só faz. Eu pergunto medida, disse Noemi. Jandir riu. Medida pode. Noemi começou. Nos primeiros dias, quase ninguém reparou nela. Entravam, jogavam uniformes, pediam urgência, saíam. Alguns agradeciam, outros nem olhavam. Ela fazia bainha, reforçava bolso, pregava botão, ajustava manga, remendava rasgo. Às vezes, ouvia conversa sem querer. A dona Doralice vem hoje. A velha ainda manda? Manda no papel. Quem manda de verdade é o Murilo. E o Vicente? Sumiu. Dizem que está fora do país. Herdeiro rico é assim. Quando a empresa aperta, desaparece. Noemi gravou os nomes sem saber por quê. Doralice Arantes era a matriarca, fundadora da construtora com o marido, décadas atrás. Uma mulher famosa por ser dura, mas justa. Aparecia em reportagens antigas, usando capacete branco e sapatos sujos de barro, numa época em que pouca mulher entrava em obra sem ser secretária. Diziam que ela conhecia concreto pelo cheiro. Vicente era o neto preferido, herdeiro direto, filho do único filho de Doralice, morto num acidente de carro anos antes. Murilo era primo de Vicente, executivo ambicioso, homem de terno, sorriso largo e olhos pequenos. Nos corredores, falavam que Murilo estava segurando a empresa enquanto Vicente brincava de desaparecer. Noemi não se metia. Ela tinha aprendido que pobre que escuta demais precisa fingir que escuta de menos. Foi numa terça-feira que conheceu o pedreiro. Ele entrou na sala carregando uma camisa rasgada no ombro, capacete amarelo debaixo do braço e o rosto coberto de poeira. Alto, pele clara bronzeada de sol, barba escura por fazer, cabelo castanho grudado na testa, olhos de um verde discreto que pareciam cansados antes da idade. Devia ter uns 36 anos.
Usava botas sujas, calça de obra e uma camiseta simples por baixo do uniforme. Bom dia, disse ele. Noemi levantou os olhos da máquina. Bom dia. Me disseram que você salva uniforme morto. Depende. Tem uniforme que ressuscita. Tem uniforme que pede enterro. Ele sorriu. Era um sorriso bonito, mas triste. Esse aqui ainda tem chance. Ela pegou a camisa. O rasgo era grande. Tem. Mas você brigou com parede ou com cachorro? Viga. A viga ganhou? Por enquanto. Noemi examinou o tecido. Precisa esperar. Quanto? Meia hora. Posso ficar? Ela apontou para o canto. Se não atrapalhar. Ele sentou num caixote, como se já estivesse acostumado a chão duro. Sou Vicente. Noemi parou por um segundo. Vicente? Ele percebeu o susto. Nome de velho, eu sei. Não, é que já ouvi esse nome aqui. Tem muito Vicente no mundo. Na obra? Ele abaixou os olhos. Talvez menos. Ela não insistiu. Eu sou Noemi. Nome bonito. Minha mãe dizia que era nome de mulher que atravessa caminho difícil. E atravessou? Ela costurou sem olhar para ele. Ainda estou atravessando. Ele ficou quieto. Depois disse, eu também. Noemi achou estranho, pedreiro falando daquele jeito, como se carregasse uma casa inteira por dentro. Mas não perguntou. Com o tempo, Vicente começou a aparecer mais. Às vezes era camisa rasgada, às vezes joelheira descosturada. Às vezes, ele dizia que precisava reforçar bolso e ficava ali olhando a máquina trabalhar. Noemi descobriu que ele almoçava sentado no chão com os trabalhadores, mesmo quando havia mesa livre. Dividia laranja, emprestava luva, carregava saco de cimento sem pose. Chamavam-no de Vi ou Vicente Pedreiro. Ele ria pouco, ouvia muito e fazia perguntas que pedreiro comum talvez não fizesse. O alojamento está muito cheio? A comida chega quente? Estão pagando hora extra, certo? Quem aqui veio de fora? Quem cuida dos documentos dos migrantes? Noemi estranhava. Um dia perguntou, você é fiscal disfarçado? Ele quase engasgou com o café. Por quê? É pergunta demais, e você percebe demais. Quem costura aprende. Se eu não perceber um ponto torto, a roupa abre. Se eu não perceber uma mentira torta, sou eu que abro. Vicente olhou para ela por um tempo. Sua mãe ensinou isso? Quase tudo que presta em mim foi minha mãe que ensinou. Ela mora aqui? Noemi baixou a linha. Não. A palavra saiu curta. Vicente entendeu que havia dor. Desculpa. Não precisa. Morto não volta porque a gente evita falar. Ele ficou em silêncio. Naquela tarde, quando foi embora, deixou em cima da mesa uma laranja descascada pela metade. Noemi viu e sorriu sem querer. Depois disso, havia pequenos gestos. Vicente trazia café quando passava pela cozinha da obra. Noemi guardava botões extras para ele. Ele consertava a tomada frouxa da sala de costura. Ela remendava a luva dele sem cobrar. Ele perguntava sobre as palavras em espanhol que ela às vezes deixava escapar. Ela ria do jeito dele tentar repetir. Aguja, ela dizia. Aguarra? Agulha em espanhol. Ah, aguja. Parece que você está pedindo ajuda para a agulha. Talvez eu esteja. Noemi ria. E quando Noemi ria, Vicente ficava olhando como se alguém tivesse acendido uma janela numa casa abandonada. O amor não chegou com música. Chegou com pó de cimento, café em copo plástico, linha cinza, marmita dividida, mãos machucadas e silêncio respeitado. Noemi tentou não perceber. Tinha 34 anos. Já tinha visto o homem prometer casa e entregar quarto. Já tinha visto o patrão elogiar costura para pagar menos. Já tinha visto mulheres migrantes acreditarem em proteção e terminarem presas em dependência. Ela não era moça de se jogar em palavra bonita. Mas Vicente não fazia promessa. Isso era o perigo. Ele aparecia, ajudava, ouvia e ia embora.
Não tentava comprar, não invadia, não perguntava o que ela não queria responder. E quando ela falava de saudade, ele não dizia, vai passar. Dizia, algumas saudades viram parte do corpo. Ela gostava disso. Gostava demais. O problema era que Vicente mentia. E Noemi sabia que ele mentia, mesmo sem saber o quê. Não pelo jeito de olhar, não pela roupa suja, não pelas mãos calejadas, que pareciam verdadeiras. Era nos detalhes. Ele reconhecia material caro pelo nome técnico. Sabia ler planta de engenharia rápido demais. Quando Murilo passava pela obra, Vicente mudava de postura por um segundo, como se segurasse uma raiva antiga. Quando Doralice Arantes apareceu uma vez, de bengala e capacete branco, Vicente se escondeu atrás de uma pilha de drywall. Noemi viu. Doralice era uma senhora de quase 80 anos, cabelo branco preso em coque baixo, olhar firme e corpo frágil só na aparência. Entrou na obra acompanhada de engenheiros, mas andava como quem conhecia cada tijolo pelo nome. Murilo vinha ao lado, elegante demais para o pó, terno escuro, sapato limpo, perfume forte, sorriso de neto dedicado. A senhora não precisa se cansar, dizia ele. Quem não aguenta poeira não devia construir prédio, respondeu Doralice. Noemi ouviu da sala e gostou dela imediatamente. Murilo não gostou de Noemi. Na primeira vez que entrou na sala de costura, olhou em volta como se tudo cheirasse barato. Você é a boliviana. Noemi levantou a cabeça devagar. Sou Noemi. Perguntei se é boliviana. Sou boliviana e brasileira. Interessante. Dupla documentação? O tom dele não era curiosidade, era ameaça disfarçada. Trabalho registrada como temporária. Espero. Arantes não pode ter problema com mão de obra irregular. Noemi segurou a tesoura. Eu também não quero ter problema com patrão irregular. Jandir, no corredor, arregalou os olhos. Murilo sorriu sem alegria. Costureira espirituosa. Costureira atenta. Ele se aproximou de um cabide onde havia camisas sociais e paletós. Quando peças da diretoria vierem para ajuste, você entrega diretamente para minha assistente. Não para engenheiro, não para operário, não para curioso. Entendeu? Entendi. E se encontrar papéis, cartões, pendrives, qualquer coisa em bolso, entrega sem ler. Eu costuro. Não fuço. Murilo inclinou o rosto. Ótimo, porque gente que veio de fora deve ter mais cuidado ainda com o lugar que ocupa. A frase ficou no ar, como poeira grossa. Noemi sentiu a velha humilhação conhecida, a mesma das oficinas, das filas de documento, dos aluguéis recusados, das mulheres que perguntavam se ela falava brasileiro, dos patrões que elogiavam sua mão e desconfiavam da sua palavra. Mas não abaixou os olhos. Eu sei o lugar que ocupo. O senhor sabe o seu. Murilo ficou imóvel. Então riu curto. Cuidado com a língua. Linha arrebenta quando estica demais. Noemi respondeu. Só linha fraca. Ele saiu. Minutos depois, Vicente apareceu na porta, sério. E o que ele disse? Nada que eu nunca tenha ouvido. Murilo não presta. Você fala como se conhecesse bem. Conheço o tipo. Noemi olhou para ele. Tipo ou pessoa? Vicente desviou. Os dois. Ela sentiu de novo a mentira. Vicente, quem é você? Ele ficou parado na porta. Um homem tentando descobrir se ainda existe alguma coisa honesta nessa obra. Isso não é resposta. É a que eu tenho hoje. E amanhã? Ele sorriu triste. Talvez eu tenha coragem. Noemi voltou para a máquina. Tomara que sua coragem chegue antes de sua mentira machucar alguém. Vicente não respondeu. Ele era, de fato, Vicente Arantes, herdeiro da construtora, neto de Doralice, o homem que todos diziam estar fora do país. Mas ele não estava fora do país. Estava de capacete amarelo, bota suja e camiseta rasgada, trabalhando no canteiro da própria família como pedreiro.
A decisão tinha nascido meses antes, numa noite de briga com Doralice. A empresa estava afundando, obras atrasadas, fornecedores cobrando, processos trabalhistas aumentando, investidores pressionando. Murilo, com fala bonita, dizia que a única saída era vender parte do grupo a um fundo imobiliário estrangeiro. Doralice não queria. Essa empresa foi levantada com o operário recebendo salário em dia, ela dizia. Se vender para abutre, eles arrancam até o nome da fachada. Murilo respondia, com todo respeito, vó, romantismo não paga dívida. Vicente desconfiava dele, não de uma coisa específica, de um conjunto, assinaturas que apareciam sem explicação, contratos que mudavam entre uma reunião e outra, fornecedores antigos substituídos por empresas recém-abertas, obras com material inferior ao previsto. Trabalhadores migrantes alojados em lugares indignos, mesmo com verba aprovada para moradia decente. Vicente pediu auditoria. Murilo bloqueou. A diretoria desconversou. Doralice, cansada, pediu ao neto. Então descubra por baixo. Como? Você sempre disse que queria saber como a empresa respira. Vá para onde o ar pesa. Vicente entrou na obra com documentos simplificados, nome abreviado e ajuda de 2 funcionários antigos leais à avó. Virou Vicente Pedreiro. Dormia em um quarto simples, almoçava no chão, ouvia queixas, via desvios e juntava fragmentos. Mas o plano tinha outra camada, mais íntima e mais feia. Vicente estava cansado de ser amado pelo sobrenome. Depois que sua última noiva terminou o noivado ao descobrir que Doralice não liberaria ações para o casamento, ele percebeu que não sabia mais quando alguém olhava para ele ou para a fortuna. Então aceitou o disfarce também por vaidade ferida. Queria descobrir a empresa. E queria descobrir se alguém poderia amar o homem sem o nome Arantes. Quando conheceu Noemi, o teste começou a parecer vergonhoso. Porque ela nunca pediu nada, nem favor, nem dinheiro, nem promessa, nem futuro. Ela só pedia verdade, e era justamente o que ele não dava. A primeira grande pista veio por causa de uma manga descosturada. Um paletó de Murilo chegou à sala de Noemi com urgência. Ajuste na manga, reforço no botão e conserto pequeno no forro interno. A assistente deixou a peça e disse: Doutor Murilo precisa para hoje. Não mexe em bolso interno, só fecha o rasgo. A frase acendeu uma luz. Costureira sabe, quando alguém diz não mexe, é porque tem medo de que mexam. Noemi esperou a assistente sair e examinou a peça. Não abriu nada, apenas tocou. O forro tinha uma área mais grossa, dobrada. Havia marca de papel. Ela segurou o paletó contra a luz da janela. Viu uma sombra retangular. Não tirou, mas gravou. Nos dias seguintes, outros paletós chegaram. Um de Murilo, um de um advogado da empresa, um de um fornecedor novo. Em todos, Noemi encontrou sinais parecidos. Costuras abertas e refeitas, bolsos internos com forro duplo, linhas de cor levemente diferente. Ela começou a guardar retalhos. Pequenos pedaços de linha, etiquetas, partes de forro, anotações de medidas, horários de entrega. Não sabia exatamente por quê. Talvez porque a mãe ensinou que, quando a mentira é grande demais, a gente começa guardando pedaços pequenos. Vicente percebeu. Você anda preocupada. E você anda observador. Alguma coisa aconteceu? Paletó demais, rasgando no mesmo lugar. Ele ficou atento. Como assim? Noemi hesitou. Queria contar, mas ele também tinha segredo. E segredo não combina com prova. Nada. Noemi. Ela olhou para ele. Quando você me contar sua verdade, talvez eu conte a minha. Ele engoliu seco. Não é simples. Para quem mente, nunca é. Ele se aproximou. Eu não quero te machucar. Então pare antes de começar. Mas já tinha começado. Naquela tarde, depois do expediente, choveu. Não chuva forte. Uma garoa grossa, típica de São Paulo, que deixava a obra com cheiro de ferro molhado e concreto vivo. Noemi ficou presa na sala esperando diminuir. Vicente apareceu com 2 capas de chuva.
Trouxe para você. De onde? Almoxarifado. Roubou? Peguei emprestado do destino. Isso é roubo com poesia. Ele riu. Ela também. Foram até o portão juntos, desviando de poças. No caminho, um operário paraguaio escorregou carregando uma caixa. Vicente correu para ajudar. Noemi viu a rapidez com que ele se abaixou, sem nojo, sem pose, pegando cimento no braço, segurando o homem pelo ombro. Aquilo era real. Ao menos aquela parte. No portão, a chuva apertou. Os dois ficaram sob uma marquise de metal, perto dos tapumes. Caminhões passavam jogando água. O barulho da cidade cobria o silêncio. Vicente olhou para Noemi. Você sente falta de onde veio? Ela pensou. Sinto falta de coisas que não existem mais. Ah, tipo? Da minha mãe cantando em espanhol quando costurava, de feira de fronteira, de comer saltenha quente embrulhada em papel, de dormir sem medo de fiscalização bater na porta da oficina, de acreditar que trabalho duro bastava. E não basta? Não quando tem gente roubando o trabalho dos outros. Vicente baixou os olhos. Você tem raiva? Tenho memória. A resposta ficou nele. Ele disse, eu queria te conhecer antes. Antes de quê? Ele quase falou. Quase. Mas no lugar, disse, antes da gente ficar tão cansado, Noemi olhou para ele. A chuva batia no telhado. O rosto dele estava marcado por poeira molhada. Ele parecia pobre, parecia perdido, parecia sincero, e talvez fosse tudo isso, menos pobre. Vicente, sim? Se você estiver brincando comigo, vai doer mais do que você imagina. Eu não estou brincando, mas está escondendo. Ele ficou em silêncio. Noemi deu um passo para sair. Ele segurou a mão dela de leve. Eu queria ser só o homem que você vê. Ela sentiu o coração apertar. Ninguém é só uma parte. Ele se aproximou devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. O beijo aconteceu debaixo da marquise, com chuva, caminhão, poeira, capacete pendurado no braço dele e a sacola de costura apertada contra o corpo dela. Não teve luxo, não teve música, não teve promessa. Teve cuidado, teve medo. Teve uma ternura que parecia perigosa justamente por ser simples. Quando se afastaram, Noemi estava com os olhos molhados. Isso não resolve sua mentira. Eu sei. Nem a minha desconfiança. Eu sei. Então por que beijou? Vicente respirou fundo. Porque quando estou com você, eu lembro do homem que eu queria ser antes de virar sobrenome. Noemi franziu a testa. Sobrenome? Ele percebeu o erro. Modo de dizer. Ela recuou. Claro, a chuva ficou mais pesada e a confiança mais frágil. No dia seguinte, a obra recebeu a visita de investidores. Murilo circulava como dono, terno impecável, capacete branco sem poeira, sorriso treinado. Doralice chegou mais tarde, apoiada na bengala, com olhar severo. Vicente se manteve longe, trabalhando perto da área de fundação. Noemi observava pela janela da sala. Um paletó novo chegou. Não era de Murilo. Era de um homem chamado Otávio Lemos, representante de um fundo comprador. A assistente deixou a peça com urgência. Ajuste na lateral. Entrega antes das 4. Não mexa no bolso interno. De novo. Noemi esperou. Quando ficou sozinha, examinou o forro. Havia uma costura fresca, linha preta sobre tecido azul escuro, ponto manual tentando imitar máquina, mal feito para quem conhecia. Ela abriu 1 centímetro. O papel estava lá. Desta vez, ela puxou, leu algumas palavras. Compromisso irreversível de venda. Transferência de controle. Assinatura de Doralice Arantes. Noemi sentiu o chão girar. A assinatura parecia de Doralice. Mas alguma coisa estava errada. Ela tinha visto Doralice assinando uma autorização de uniformes numa prancheta no dia anterior. A letra da velha tremia por causa da idade, mas tinha uma pressão firme no D
e um traço longo no A. Naquele contrato, a assinatura imitava, mas não respirava igual. Era falsificada. Noemi dobrou o papel, tirou uma foto com o celular velho e colocou de volta. Depois, fechou o forro com pontos provisórios quase invisíveis. Mas alguém viu. Não diretamente. Um ajudante de Murilo, chamado César, passou pelo corredor e percebeu Noemi com o paletó aberto. Às 4, quando a peça foi entregue, Murilo soube. Às 5, ele apareceu na sala. Sozinho. Você mexeu no paletó do Sr. Otávio? Noemi manteve a calma. Fiz o ajuste pedido. No bolso interno, o pedido era lateral. Não foi isso que perguntei, ela olhou para ele. Paletó tem forro. Às vezes, para ajustar, precisa virar. Murilo fechou a porta. O som da obra ficou abafado. Escute bem, Noemi. Você é temporária. Está aqui porque precisamos de serviço rápido, não porque sua opinião importa. Eu não dei opinião, mas está coletando coisas. Ela gelou por dentro, mas não mostrou. Coletando retalhos, linhas, papéis. Você acha que ninguém vê? Noemi ficou de pé. Eu guardo sobras de costura. E fotos? O sangue dela esfriou. Murilo sorriu. Celular. O quê? Me entregue. Não. Ele deu um passo. Você está em propriedade privada. Meu celular é meu. Você fotografou o documento confidencial. Documento escondido dentro de roupa? Ele parou. Por um segundo, a máscara caiu. Então viu. Noemi entendeu que tinha confirmado demais. Murilo se aproximou, baixo e venenoso. Você não faz ideia do que está tocando. Sei que tem contrato falso. Ele riu. Contrato falso? Uma costureira migrante vai explicar direito empresarial agora? Não preciso explicar, só mostrar. Mostrar para quem? Para Doralice? Para Vicente? Ao dizer Vicente, ele observou o rosto dela. Noemi tentou não reagir. Não conseguiu. Murilo sorriu mais. Ah, então é isso. O pedreiro. Não meta ele nisso. Minha querida, você se meteu sozinha. Costureira de oficina se apaixona por pedreiro e decide brincar de salvadora de empresa milionária. Dá até pena. Noemi sentiu raiva subir. Pena eu tenho de quem precisa roubar a assinatura de velha para parecer homem. O tapa não veio, mas a vontade dele veio nos olhos. Murilo abriu a porta com força. Segurança! 2 homens apareceram. A senhora Noemi está sendo retirada da obra. Tentativa de chantagem, acesso indevido a documentos e ameaça à diretoria. Isso é mentira. Ah, sim, disse Murilo, alto o bastante para o corredor ouvir. Ela foi flagrada fotografando contrato privado e insinuando que só ficaria calada se recebesse dinheiro. Funcionários começaram a parar. Jandir apareceu. Doutor Murilo, Noemi não é disso. O senhor quer ir junto? Jandir se calou, envergonhado. Noemi sentiu a velha cena se repetir. Oficina, patrão, documento, medo. Uma pessoa falando alto e a verdade ficando pequena. Vicente veio correndo do pátio, capacete na mão. O que está acontecendo? Murilo olhou para ele com desprezo disfarçado. Problema administrativo. Volte ao trabalho. Ela não vai sair assim. E você manda em quê? Vicente travou. Noemi olhou para ele. Era o momento em que ele poderia ser inteiro. Ele abriu a boca, mas Murilo chegou perto e disse baixo, só para ele ouvir. Se você se revelar agora, sem prova completa, eu destruo a velha e digo que você armou tudo para tomar a empresa. Escolha. Vicente ficou pálido. Noemi viu o medo no rosto dele e entendeu que havia mais. Mas também entendeu que, de novo, ela ficaria sozinha no fogo. Vicente, ela disse. Ele olhou para ela desesperado. Eu vou resolver. Ela riu com dor. Quando? Ele não respondeu. Quando eu estiver do lado de fora? Quando ele apagar as provas? Quando venderem tudo? Quando eu virar a chantagista boliviana da história? Noemi, por favor.
Murilo levantou a voz. Levem. Um segurança segurou a sacola dela. Outro puxou seu braço. Vicente deu um passo, mas Noemi ergueu a mão. Não! Ele parou. Não me defenda pela metade. A frase bateu nele como tijolo. Noemi recolheu sua máquina de costura, a caixa de retalhos e a bolsa. Murilo tentou pegar a pasta. Isso fica. Ela segurou firme. Meus retalhos podem conter material da empresa. Contém trabalho meu. Murilo puxou. A pasta abriu. Caíram pedaços de tecido, linhas, etiquetas, anotações. Nada que parecesse prova para quem não soubesse ler. Noemi tinha escondido o mais importante dentro do fundo falso da capa da máquina, costurado numa manta antiga. A mãe dela teria orgulho. Murilo não percebeu. Leve seu lixo. Ela se abaixou, recolheu tudo, levantou a cabeça e olhou para os trabalhadores. Muitos desviaram os olhos. Outros choravam de raiva. Ela disse, um dia vocês vão ver que não era chantagem, era aviso. Murilo sorriu. Fora. Noemi saiu pelo portão da obra carregando a máquina no braço e a dignidade em pedaços. Vicente ficou parado na poeira. Doralice, de longe, viu a cena pela janela de um container administrativo. Não ouviu tudo, mas viu o rosto do neto disfarçado. Viu a costureira sendo expulsa, viu Murilo sorrindo e, pela primeira vez, desconfiou que a doença da empresa tinha nome dentro da família. Noemi não voltou para casa naquele dia. Andou até uma praça pequena, sentou num banco e abriu a capa da máquina. Dentro, entre duas camadas de tecido grosso, estavam as fotos impressas às pressas numa copiadora da esquina, retalhos dos forros, linhas diferentes e uma cópia do contrato falso que conseguiu retirar quando Murilo se distraiu durante a confusão. Sim, ela tinha feito isso, não por roubo, por sobrevivência da verdade. Chorou, não de medo, de cansaço, porque sempre parecia que mulheres como ela tinham que provar duas vezes a mesma coisa, que sabiam trabalhar e que não estavam mentindo. Naquela noite, Vicente foi até o quarto simples onde ela morava, nos fundos de uma casa no Bom Retiro. Ela não abriu de primeira. Noemi, sou eu. Silêncio. Por favor. A porta abriu só uma fresta. Ela estava com o cabelo solto, olhos vermelhos, uma camiseta larga e a expressão de quem já tinha chorado tudo que podia. Veio inteiro? Ele ficou mudo. Ela tentou fechar. Espera. Você continua escondendo. Eu posso explicar. Então explica seu sobrenome. Ele paralisou. Noemi sorriu sem alegria. Achou que eu nunca ia descobrir? Vicente não é nome comum naquela obra. Seu jeito não é de pedreiro. Murilo fala com você como quem tem medo e raiva. Doralice apareceu e você se escondeu. Quer que eu continue? Vicente fechou os olhos. Eu sou Vicente Arantes. A frase ficou entre eles. Noemi segurou a porta com força. Herdeiro? Sim. Neto de Doralice? Sim. Dono da empresa onde eu fui humilhada? Parte dela. Ela riu, mas o som quase não saiu. Claro. Noemi, você me beijou como pedreiro. Eu trabalhei como pedreiro. Eu vivi ali. Mas não era só isso. Não, você me deixou falar da minha vida, da minha mãe, das oficinas, dos patrões, dos homens que usam pobre, enquanto você escondia que era patrão. Eu estava tentando descobrir a verdade sobre Murilo. E eu era o quê? Parte da investigação? Não. Não mente na minha porta. Ele respirou fundo, destruído. No começo, talvez eu estivesse testando todo mundo, inclusive você. Eu queria saber quem me enxergaria sem dinheiro. Isso foi errado. Foi covarde. Eu sei. Sabe agora. Eu me apaixonei por você. Não use amor como pano para cobrir mentira. Ele calou. Ela abriu mais a porta, o suficiente para que ele visse a máquina sobre a mesa e a pasta de retalhos.
Você sabe o que mais dói? Não é você ser rico. Eu já vi rico bom e pobre ruim. O que dói é você ter poder para falar e escolher silêncio enquanto eu era arrastada para fora. Murilo me ameaçou. Ele me humilhou. Se eu me revelasse ali, ele poderia destruir as provas. E sem se revelar, quase destruiu a mim. Vicente levou a mão ao rosto. Você tem razão. Tenho. Mas ter razão não paga aluguel, não limpa nome, não devolve emprego. Eu vou resolver. Sozinho? Com você, se você permitir. Ela endureceu. Agora precisa de mim? Sempre precisei. Só fui arrogante demais para admitir. Noemi ficou em silêncio. Ele continuou. Minha avó vai assinar a venda amanhã numa assembleia. Murilo trocou os documentos. Se ela assinar, perde o controle da empresa. Eu tenho provas, mas não entendo como ele transporta os contratos sem aparecer. Você entende? Noemi olhou para a máquina. Forros. Sim. Paletós. Sim. Ele manda contratos verdadeiros em pasta e falsos dentro de roupas. Na hora da assinatura, troca. Vicente assentiu. Precisamos provar na assembleia. Vocês precisam. Ele aceitou a correção. Nós erramos com você, eu errei. Minha família errou ao deixar Murilo chegar tão longe. Você não nos deve nada, mas se não aparecer amanhã, ele vende a empresa, apaga rastros e os trabalhadores perdem mais do que eu. Essa foi a palavra que atingiu Noemi. Trabalhadores. Ela pensou nos homens do alojamento cheio, nas mulheres migrantes costurando uniformes sem registro, nos paraguaios que mandavam dinheiro para casa, nos bolivianos que tinham medo de documento, nos nordestinos dormindo em colchões finos. Pensou na mãe tossindo em oficina porque gente rica fingia que não via. Eu não vou por você, disse ela. Vicente levantou os olhos. Eu sei. Não vou por Doralice. Sei. Vou pelos trabalhadores e por mim. Ele respirou como se recebesse uma sentença justa. Obrigado. Não agradeça. Amanhã eu também posso te desmascarar. Deve. Noemi fechou a porta. Vicente ficou do lado de fora alguns segundos. Dessa vez, não insistiu. Na manhã seguinte, a assembleia aconteceu no auditório da sede da Arantes Engenharia. O prédio era elegante, vidro escuro, recepção com mármore, fotos de obras nas paredes, maquetes iluminadas em caixas de acrílico. Gente de terno caminhava com pastas e celulares. Noemi entrou pela porta principal, usando um vestido simples verde escuro, uma jaqueta surrada e carregando a máquina de costura numa mala rígida. O segurança barrou. Evento privado. Estou com provas sobre fraude. Ele riu. Senhora, por favor, não dificulte. Ela olhou para ele. Chame Doralice Arantes. A senhora tem horário. Tem urgência. O segurança chamou outro. Noemi sentiu o velho calor da humilhação subir. Mas antes que a expulsassem, Vicente apareceu. Não estava de terno. Estava com a mesma roupa de obra. Calça suja, bota empoeirada, camiseta cinza, capacete na mão. Mas sua postura era outra, não de pedreiro fingido, de homem cansado de se esconder. Ela entra comigo, disse. O segurança franziu a testa. Senhor, quem é? Vicente olhou para ele. Vicente Arantes. O segurança empalideceu. Noemi não olhou para Vicente. Caminhou. No auditório, a assembleia já tinha começado. Doralice estava numa mesa central, frágil e imponente, usando blazer escuro e lenço no pescoço. Murilo estava ao lado, com um paletó cinza impecável. Ao redor, diretores, advogados, investidores e acionistas. Na tela, o nome da operação, Reestruturação Estratégica Arantes Engenharia. Palavras bonitas para roubo elegante. Murilo falava. Esta decisão preservará empregos, aliviará dívidas e permitirá continuidade. A porta abriu. Todos viraram. Vicente entrou coberto de poeira. Noemi entrou atrás, carregando a máquina.
O auditório mergulhou num murmúrio. Doralice levou a mão ao peito. Vicente? Murilo ficou branco. Que palhaçada é essa? Vicente caminhou até a frente. A palhaçada acaba hoje. Murilo tentou rir. Você aparece vestido de operário para fazer cena. Depois de meses sumido. Vicente pegou o microfone. Eu não estava sumido. Eu estava trabalhando na obra do Jardim Aurora como pedreiro. O murmúrio cresceu. Doralice fechou os olhos por um segundo. Não de surpresa, de confirmação. Vicente continuou. Entrei no canteiro para descobrir por que a empresa da minha avó estava afundando. Encontrei alojamento indigno, fornecedores falsos, contratos trocados, medo, desvio e trabalhadores tratados como peças descartáveis. Murilo bateu na mesa. Acusações sem prova. Noemi deu um passo. Com prova. Murilo olhou para ela com ódio. Essa mulher foi expulsa por tentativa de chantagem. Noemi ergueu a cabeça. Fui expulsa porque sei costurar. Alguns riram de nervoso. Ela colocou a máquina sobre uma mesa lateral e abriu a mala. Tirou a pasta de retalhos, os pedaços de forro, etiquetas, fotografias, linhas comparativas. Depois olhou para Doralice. Dona Doralice, eu não sei falar bonito como esses homens, mas sei reconhecer costura aberta. Sei quando um forro foi usado para esconder papel. Sei quando um ponto foi refeito com pressa. E sei quando uma assinatura foi enfiada numa roupa para chegar limpa numa mesa suja. Doralice ficou imóvel. Murilo falou alto. Isso é ridículo. Uma costureira temporária não pode interromper uma assembleia societária. Noemi virou-se para ele. O senhor tem razão numa coisa. Eu sou costureira. Então vamos falar de roupa. Ela apontou para o paletó dele. Esse paletó tem forro duplo no lado esquerdo. Foi aberto ontem à noite. A linha usada para fechar não é da fábrica. É poliéster comum número 120, cor grafite, comprada em armarinho barato. O ponto tenta imitar máquina industrial, mas foi feito à mão por alguém apressado. Tem um documento dentro. O auditório ficou em silêncio. Murilo riu, mas o riso falhou. Absurdo! Doralice olhou para ele. Tire o paletó. Vó, a senhora não vai dar ouvidos a... Tire. Murilo hesitou. Foi o bastante. Vicente se aproximou. Eu tiro para você, se preferir. Murilo recuou. Não encoste em mim. Um advogado de Doralice levantou-se. Diante da acusação, recomendo verificação imediata. Murilo tentou sair. 2 seguranças fecharam a porta. Doralice, com voz baixa e pesada, disse: Murilo, se não há nada, tire o paletó. A mão dele tremia. Ele tirou. Noemi pegou a peça com cuidado, como quem segura uma cobra pela cabeça. Pousou sobre a mesa. Tirou da bolsa uma pequena tesoura de costura, a mesma tesoura da mãe. O metal antigo brilhou sob a luz do auditório. Minha mãe dizia que roupa mostra mais do que esconde. Ela abriu o forro. Todos prenderam a respiração. De dentro, puxou uma folha dobrada. O contrato verdadeiro. Não o que estava na pasta de assinatura. O verdadeiro. Com cláusulas diferentes, valores diferentes, proteção aos trabalhadores e sem transferência irreversível de controle. Doralice levantou-se com dificuldade. Leia. O advogado pegou, leu e empalideceu. Este documento difere substancialmente da versão apresentada à Assembleia. Noemi tirou outro papel da pasta. E este é o falso, fotografado quando chegou dentro do paletó do Sr. Otávio. A tela do auditório foi ligada. Vicente conectou o celular. Imagens apareceram. Paletós entregues, Murilo recebendo peças, César levando roupas para salas fechadas, contratos com assinaturas divergentes, fornecedores ligados a empresas abertas em nome de parentes distantes de Murilo. Murilo começou a gritar. Isso é montagem! Essa mulher está sendo usada pelo Vicente para tomar controle da empresa. Doralice olhou para o neto. Vicente,
Você sabia de tudo? Suspeitava. Mas quem encontrou a chave foi Noemi. A velha virou-se para ela. E nós a expulsamos. Noemi respondeu. Expulsaram. A palavra pesou. Doralice abaixou a cabeça. Murilo tentou o último golpe. Vão acreditar numa migrante sem formação? Numa costureira que provavelmente nem entende o que está lendo? Vicente deu um passo, furioso, mas Noemi ergueu a mão. Ela mesma responderia. O senhor tem razão. Eu não tenho diploma de direito, não tenho sobrenome em prédio, não tenho sala com ar-condicionado. Eu aprendi lendo etiqueta, medindo manga, remendando roupa de gente que nunca perguntou meu nome. Mas foi justamente por isso que viu que ninguém aqui viu. Porque o senhor escondeu a mentira no lugar que os ricos nunca olham, no trabalho das mãos. O auditório ficou mudo. Doralice segurou a bengala com força. A assembleia está suspensa. A assinatura também. Murilo, você será afastado imediatamente até a auditoria completa. E se metade disso for comprovado, eu mesma entrego seu nome ao Ministério Público. Murilo perdeu a cor. Vó, não me chame assim enquanto tenta vender o que seu avô e eu levantamos. Ele olhou para Vicente. Você acha que venceu? Sem mim, essa empresa quebra. Noemi falou. Talvez ela quebre menos sem ladrão dentro. Alguns operários que estavam ao fundo, convidados apenas como presença simbólica, começaram a aplaudir. Primeiro um, depois outro. Depois o auditório inteiro, menos os culpados. Vicente olhou para Noemi. Ela não sorriu. A verdade tinha vencido, mas ainda havia ferida. Depois da assembleia, Murilo foi retirado. Auditorias começaram. Contratos foram bloqueados. Empresas fantasmas apareceram. Assinaturas falsas foram periciadas. O esquema era maior do que Noemi imaginava. Murilo planejava vender a construtora por um valor baixo a um grupo parceiro, ganhar comissão escondida e deixar dívidas trabalhistas para trás. Os paletós serviam para transportar versões trocadas de contratos, longe de e-mails e registros digitais. Quem verificava documentos via uma coisa. Quem assinava sem perceber, assinava outra. Noemi salvou a empresa porque sabia ler o avesso. A notícia vazou. Costureira revela fraude em construtora milionária. Pedreiro era herdeiro disfarçado. Matriarca suspende venda após denúncia interna. De repente, gente que a tinha chamado de chantagista queria entrevista. Gente que a ignorava queria foto. Gente que desviava o olhar queria dizer que sempre acreditou nela. Noemi não aceitou nada no começo. Voltou para o quarto. Trabalhou em pequenos ajustes. Tentou respirar. Vicente foi 3 vezes até lá. Na primeira, ela não abriu. Na segunda, abriu e disse, ainda não. Na terceira, ele ficou do lado de fora segurando uma marmita boliviana comprada numa feira. Saltenha, disse pela porta. Silêncio. Acho que está fria. A porta abriu. Você comprou onde? Na feira da Cantuta. Ela tentou não sorrir. Você pronuncia feio. Eu sei. Ela pegou a sacola. Obrigada. Pode ir. Posso falar uma coisa antes? Uma. Ele respirou. Minha avó quer te pedir desculpas pessoalmente. Eu também. Mas eu sei que desculpa não desfaz humilhação. E sei que amor não pode ser usado como atalho para perdão. Então vim dizer só isso. Você não precisa me amar para eu reparar o que fiz. Nem precisa voltar para eu admitir que te deixei sozinha. Eu fui covarde. E vou carregar isso sem jogar no seu colo. Noemi ficou quieta. Ele continuou. A construtora vai criar um programa de moradia para trabalhadores migrantes, não como propaganda, como obrigação. Minha avó quer que você ajude a desenhar se quiser, com salário, contrato, autonomia e equipe, não como favor, como reconhecimento técnico e moral. Noemi olhou para ele. E se eu disser não? Então faremos mesmo assim, mas pior, porque você sabe o que a gente não sabe. Ela respirou fundo. Pelo menos aprendeu alguma coisa. Ele sorriu triste. Com dor. A dor era minha.
Eu sei. Ela quase fechou a porta, mas perguntou: por que fingiu ser pedreiro de verdade? Para descobrir a empresa e para descobrir se alguém me amaria sem dinheiro. E descobriu? Ele olhou para ela com olhos molhados. Descobri que procurar amor com mentira é uma forma de desrespeitar quem ama de verdade. Noemi sentiu a frase atravessar. Eu amei o pedreiro. Vicente assentiu. Eu sei. O milionário eu não conheço. Posso apresentar devagar? Ela ficou em silêncio. Talvez, mas primeiro eu quero ver esse projeto de moradia no papel. Ele assentiu. Amanhã? Com um advogado? Claro, e com trabalhadores migrantes na mesa. Sim, e com mulheres costureiras também, porque o uniforme não nasce do nada. Sim, e sem foto de marketing no começo. Sem foto. Ela fechou a porta. Do lado de dentro, encostou a testa na madeira e chorou. Não sabia se de saudade, raiva, alívio ou medo. Talvez de tudo. 2 semanas depois, Noemi entrou novamente na sede da Arantes. Desta vez, não foi barrada. Doralice esperava na sala de reuniões, sem diretoria em volta, apenas uma mesa grande, café simples e documentos. A velha se levantou com dificuldade quando Noemi entrou. Noemi Quispe Fernandes? Perguntou. Sim. Doralice caminhou até ela. Eu devo a você mais do que um pedido de desculpas, mas vou começar por ele. Me perdoe por ter deixado minha empresa virar um lugar onde uma mulher honesta foi expulsa por enxergar a verdade. Noemi não respondeu de imediato. A senhora viu? Vi tarde. Tarde machuca. Eu sei. Sabe, Doralice aceitou o golpe. Talvez eu esteja aprendendo agora. Noemi olhou ao redor. Vicente estava no canto, calado. Não tentou participar. Eu aceito ouvir o projeto, disse Noemi. Perdão é outra conversa. Doralice assentiu. Justo. A reunião durou horas. Noemi falou mais do que imaginava. Falou dos alojamentos superlotados, de mulheres migrantes que costuravam uniformes sem ventilação, de trabalhadores que não reclamavam por medo de documento, de pais que dormiam longe dos filhos, de gente que construía apartamento de luxo e voltava para quarto com mofo, de banheiros sem dignidade, de comida fria, de intérpretes necessários, de creche, de lavanderia, de cursos, de contrato claro, de fiscalização feita por quem vive a realidade. Doralice ouviu. Vicente anotou. Um engenheiro tentou usar palavra difícil. Noemi cortou. Se o trabalhador não entende o documento não protege. Só assusta. Doralice sorriu pela primeira vez. Ela tem razão. No fim, nasceu o programa Raízes. Moradia digna para trabalhadores migrantes e suas famílias. Alojamentos reformados com quartos menores, ventilação, cozinha comunitária, lavanderia, atendimento jurídico, aulas de português, regularização documental, creche parceira e uma oficina de costura formal para uniformes, comandada por mulheres migrantes com salário justo. Noemi seria coordenadora técnica da oficina e conselheira do programa. Ela aceitou com condições. Meu nome não vai ser usado para limpar escândalo. Concordo, disse Doralice. Trabalhador participa das decisões. Concordo. Murilo responde pelo que fez. Concordo. Vicente não manda em mim. Doralice olhou para o neto. Vicente respondeu. Concordo mais ainda. Noemi quase sorriu. O tempo passou. Não muito. O suficiente para a obra mudar de som. Antes a obra parecia gritar. Depois começou a conversar. Houve resistência. Diretores reclamaram de custo. Investidores ameaçaram sair. Murilo tentou se defender publicamente, dizendo que era vítima de armação familiar. Mas as provas cresceram. Funcionários falaram. Contratos apareceram. César confessou parte do esquema. O fundo comprador recuou.
Doralice retomou o controle. Vicente assumiu oficialmente uma diretoria de campo, não de gabinete. E Noemi virou uma presença incômoda e necessária. Entrava em obra de capacete, trena, prancheta e olhar de costureira. Via coisas que engenheiro não via. Uma cortina mal instalada no alojamento, um armário insuficiente, uma barra de uniforme que prendia movimento. Uma mulher grávida costurando em cadeira ruim, um aviso em português que migrantes recém-chegados não entendiam. O detalhe é onde a injustiça se esconde. Ela dizia. Doralice repetia essa frase como se fosse norma técnica. Vicente e Noemi se aproximaram devagar, muito devagar. Ele não aparecia com flores caras, aparecia com prestação de contas. Reformamos o bloco B. Quero ver. Contratamos tradutora. Qual idioma? Espanhol e Guarani. Melhorou. A oficina agora tem ventilação. Eu vou medir. Ele ria. Você não confia em mim. Confio em medição. Justo. Às vezes almoçavam juntos no refeitório, não na sala da diretoria. No refeitório. Vicente ainda gostava de sentar com trabalhadores, agora sem mentir. Alguns brincavam. Doutor Pedreiro, ele respondia. Menos doutor, mais pedreiro. Noemi observava. Havia ali um homem tentando ser inteiro, mas ela não romantizava. Um dia, meses depois, Vicente a encontrou na oficina nova, ao lado de máquinas industriais, janelas abertas e mulheres conversando em português e espanhol. Noemi ajustava o uniforme de uma jovem boliviana recém-chegada. Não aperte o braço, dizia. Quem trabalha precisa respirar. A jovem sorriu. Quando ficaram sozinhos, Vicente falou. A primeira turma do alojamento entra semana que vem. Eu sei. Minha avó quer fazer uma inauguração pequena. Pequena de verdade ou pequena de rico? Ele riu. Pequena de verdade. Café, pão, trabalhadores, famílias. Sem discurso longo. Sem discurso longo. Sem Murilo em pensamento. Sem Murilo, ele ficou quieto. Noemi. Sim, eu ainda te amo. Ela parou a máquina. Eu sei. Não estou pedindo resposta. Está sim, mas de forma educada. Ele sorriu com tristeza. Talvez, ela olhou para ele. Eu ainda sinto raiva. Tem direito. Ainda lembro da obra, dos seguranças, de você calado. Eu também. Mas também lembro de você dividindo laranja, ajudando o trabalhador, ouvindo minha mãe sem conhecê-la. E isso me irrita. Por quê? Porque seria mais fácil se você fosse só ruim. Vicente abaixou a cabeça. Eu não quero ser fácil. Quero ser verdadeiro. Noemi respirou. Então continue. A verdade precisa de repetição. Uma vez só é cena. Muitas vezes vira caráter. Ele guardou a frase como quem recebe uma tarefa. A inauguração do primeiro alojamento reformado aconteceu numa tarde quente. Não houve luxo. Havia mesas simples, café, pão de queijo, saltenhas feitas por mulheres da oficina, suco, crianças correndo, trabalhadores com suas famílias entrando nos quartos novos. As paredes eram claras. As janelas abriam de verdade. As camas tinham colchões decentes. Havia armários, ventiladores, cozinha compartilhada limpa, uma sala de estudos e uma placa na entrada. Programa Raízes, para quem constrói a cidade também ter chão. Noemi ficou olhando a placa. Pensou na mãe. Dona Eulália nunca teve um quarto digno numa oficina. Nunca viu uma placa assim. Doralice se aproximou. O nome foi ideia sua? Foi da minha mãe, de certo modo. Ela dizia que imigrante aprende a criar raiz até em chão emprestado. Doralice assentiu. Gostaria de tê-la conhecido. Ela desconfiaria da senhora. A velha riu baixo. Com razão. Vicente estava perto, conversando com trabalhadores. Um menino pediu para colocar o capacete dele. Vicente colocou. O menino sorriu como se tivesse ganhado o mundo. Noemi viu e sentiu o coração amolecer. Não porque ele era herdeiro, porque naquele momento ele não parecia querer ser admirado. Parecia feliz por servir.
Durante a inauguração, Doralice pediu a palavra. Prometi discurso curto. Todos riram. Ela segurou o microfone. Durante anos, achei que proteger uma empresa era proteger contratos, prédios e nome de família. Estava errada. Empresa sem gente vira fachada. E fachada bonita também cai quando a base é podre. Se hoje esta construtora continua em pé, é porque uma costureira olhou para o avesso de um paletó e teve coragem de dizer que a costura estava mentindo. Os trabalhadores aplaudiram. Noemi ficou sem jeito. Doralice continuou. Noemi, esta empresa deve a você a verdade, e eu devo a você humildade. Ela chamou Noemi à frente. Noemi foi, desconfiada. Doralice entregou a ela uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma tesoura antiga, restaurada, com cabo de metal. Vicente me contou sobre a tesoura da sua mãe. Não tentei substituir. Sei que isso não se substitui. Esta foi minha primeira tesoura de obra, usada para cortar fitas, lonas, moldes de planta, quando eu ainda era chamada de intrometida por entrar em canteiro. Quero que fique na oficina, não como presente de patroa, como compromisso de que mulher que trabalha com mão também decide futuro. Noemi segurou a tesoura. Os olhos encheram. Obrigada. Mas o gesto mais forte veio depois. Uma das costureiras migrantes, chamada Marisol, aproximou-se com um tecido dobrado. Fizemos isso juntas, disse. Abriram um pano grande, costurado com retalhos dos primeiros uniformes, pedaços de tecido boliviano, brasileiro, paraguaio, haitiano e nordestino. No centro, bordado à mão, estava escrito: quem costura o rasgo também pode redesenhar a casa. Noemi chorou. Vicente também. Doralice enxugou os olhos sem vergonha. Naquela noite, depois que todos foram embora, Noemi ficou na oficina arrumando linhas. Vicente entrou devagar. Posso? Pode. Ele viu os retalhos sobre a mesa. Ficou bonito. Ficou verdadeiro. Ele assentiu. Noemi, eu queria te pedir uma coisa. Não casamento, não promessa grande. Só uma chance de caminhar com você sem disfarce. Ela olhou para ele. Você sabe que isso ainda assusta. Sei. Sabe que as pessoas vão falar que eu fiquei com você por dinheiro. Sei. Sabe que outras vão falar que você me salvou. Ele franziu a testa. Mas foi você que salvou. Eu sei. Mas história de mulher pobre com homem rico sempre encontra um jeito de dar o mérito ao homem. Vicente ficou sério. Então vamos contar certo. Você salvou a empresa. Você salvou trabalhadores. Você me obrigou a parar de fingir. Eu não te salvei. No máximo, aprendi a não atrapalhar sua força. Noemi sorriu pequeno. Melhorou. Estou praticando. Ela passou os dedos na tesoura antiga. Eu te amei quando pensei que você era pedreiro. Eu sei. E odiei quando descobri que era herdeiro. Também sei. Agora estou conhecendo o homem que tenta juntar os dois. Ele deu um passo, mas parou. Posso te abraçar? Noemi demorou. Depois assentiu. O abraço foi cuidadoso. Nada de final perfeito. Nada de perdão instantâneo. Mas havia verdade. Havia poeira, linha, culpa, saudade e uma espécie de paz começando a nascer. Meses depois, Murilo foi denunciado formalmente. Alguns cúmplices caíram. Parte do dinheiro desviado voltou. Outras irregularidades foram corrigidas. Arantes Engenharia perdeu contratos. Enfrentou crise pública. Mas não quebrou. Doralice dizia que aquilo era bom. Melhor perder contrato que perder alma. Noemi virou uma voz forte na empresa. Não uma enfeite de diversidade. Uma pedra no sapato de quem gostava de esconder problema sob tapete caro. Criou a oficina Raízes com salário justo para costureiras migrantes. Desenvolveu uniformes mais confortáveis, etiquetas em 2 idiomas, bolsos seguros, reforços de joelho, tecidos respiráveis. E,
Principalmente, criou um sistema simples. Qualquer trabalhador podia fazer denúncia sem passar pela chefia imediata. Mentira cresce quando só chefe escuta chefe, ela dizia. Vicente apoiava, Doralice assinava. Os trabalhadores começaram a confiar aos poucos. Noemi também. Um ano depois, a nova sede social do programa Raízes foi inaugurada ao lado de uma das obras. Havia dormitórios temporários, cozinha comunitária, sala de costura, creche, atendimento jurídico, biblioteca e um mural com fotografias de famílias migrantes. No centro do mural, uma foto de Dona Eulália costurando numa feira de fronteira, recuperada por Noemi, estava emoldurada. Abaixo, uma frase. Para Eulália, que ensinou que o acabamento revela o caráter. Noemi não conseguiu falar por alguns minutos. Vicente ficou ao lado, sem tocar, apenas presente. Doralice se aproximou. Sua mãe está nesta obra agora. Noemi respondeu. Ela sempre esteve. Só que agora vocês conseguem ver. A velha aceitou a verdade com um sorriso triste. Na festa, trabalhadores trouxeram comida de muitos lugares. Saltenhas, cuscuz, sopa paraguaia, feijão tropeiro, arroz com frango, arepas, bolo simples. Crianças correram entre mesas. Mulheres costuraram bandeirinhas com retalhos. Homens que antes tinham medo de reclamar riam alto. A obra, por um dia, parecia casa. Noemi foi chamada para falar. Ela subiu num pequeno palco feito com tábuas reaproveitadas. Usava um vestido vinho simples, cabelo preso, a tesoura da mãe pendurada num cordão discreto como amuleto. Vicente estava no meio dos trabalhadores, não na mesa de autoridades. Doralice ao lado de costureiras. Noemi segurou o microfone. Quando eu cheguei em São Paulo, achei que bastava trabalhar direito para ser respeitada. Depois descobri que muita gente respeita o trabalho, mas despreza a mão que faz. Eu costurei roupa cara em salas sem janela. Remendei o uniforme de homem que ganhava 10 vezes mais que eu e me chamava de estrangeira como se fosse defeito. Vi minha mãe morrer sem ver o próprio nome numa porta. E achei por muito tempo que a vida de quem migra era só isso. Atravessar, aguentar e agradecer migalha. Ela olhou para Vicente. Um dia me apaixonei por um pedreiro que não era pedreiro. E fui traída por uma mentira que nasceu do medo dele. Mas também descobri que mentira grande pode ser desmanchada por ponto pequeno. Um forro aberto. Um fio fora do lugar. Um detalhe que ninguém respeita. O público ouvia em silêncio. Eu não estou aqui porque um herdeiro me escolheu. Estou aqui porque minha mãe me ensinou a enxergar o avesso. Estou aqui porque trabalhadores migrantes merecem mais que cama apertada e promessa vazia. Estou aqui porque nenhuma empresa é grande se precisa pisar em gente pequena para parecer alta. O aplauso veio forte. Vicente chorava. Doralice também. No fim da fala, Noemi disse: E se tem alguém assistindo essa história com medo de ser julgado pelo sotaque, pela roupa, pela cor, pelo serviço ou pelo lugar de onde veio, lembra, sua história não começa no olhar de quem te diminui. Começa na coragem que você ainda carrega quando ninguém está aplaudindo. Depois da cerimônia, Vicente a encontrou perto do mural de Eulália. Sua mãe teria orgulho, teria perguntas. Muitas, muitas. Sobre mim, principalmente. Ele sorriu. Eu responderia a todas. Noemi olhou para ele. Sem mentir? Sem mentir. Ela respirou fundo. Então responde uma agora. Você ainda quer casar comigo um dia ou quer provar para si mesmo que não perdeu o amor verdadeiro? Vicente sentiu a pergunta como golpe merecido. Eu quero casar com você um dia, se esse dia nascer de escolha sua e não de dívida minha. Não quero provar nada para mim. Quero construir algo com você. Mas e se você nunca quiser, eu ainda vou respeitar o que você fez pela minha vida. Noemi ficou olhando. Você ensaiou?
Um pouco, ela riu. Pelo menos confessou. Ele riu também. Ela tirou do bolso um pequeno pedaço de tecido. Era um retalho cinza do primeiro uniforme dele, o rasgado no ombro. Guardei. Vicente pegou emocionado. Por quê? Para lembrar que foi ali que conheci uma parte verdadeira de você. E as outras partes? Ainda estou costurando. Ele se aproximou. Desta vez, ela não esperou que ele pedisse. Ela o abraçou e depois o beijou. Não foi beijo de conto perfeito. Foi beijo de gente que passou por mentira, poeira, medo, orgulho, classe social, vergonha e ainda escolheu continuar sem fingir que nada aconteceu. Doralice viu de longe e sorriu. Uma costureira ao lado comentou: "Agora vai ter casamento?" Doralice respondeu: "Se Noemi quiser. Aqui a gente está aprendendo que mulher decide." 2 anos depois, Noemi e Vicente se casaram. Não no salão de luxo da família Arantes. Casaram no pátio do programa Raízes, entre máquinas de costura, plantas em vasos, crianças correndo e trabalhadores que tinham visto os dois no pior momento. Noemi usou um vestido feito por costureiras da oficina, com retalhos discretos bordados por dentro. Ninguém via. Mas ela sabia que estavam ali: tecido boliviano da mãe, pedaço de uniforme cinza, uma fita vermelha de uma das primeiras máquinas, um pequeno bordado com a palavra verdade. Vicente entrou sem terno caro. Usou camisa branca simples, calça escura e botas limpas de obra. No bolso interno, vazio e aberto, mandou bordar uma frase: "Nada escondido." Quando Noemi viu, riu e chorou. Doralice levou as alianças numa pequena caixa feita com madeira reaproveitada de uma obra antiga. Antes de entregar, olhou para Noemi. "Você salvou minha empresa, mas mais que isso, salvou meu neto de virar um homem covarde com dinheiro." Noemi respondeu: "Ele ainda dá trabalho." Todos riram. Vicente disse: "E ela ainda fiscaliza acabamento." "Sempre." Noemi falou. O casamento foi bonito porque não tentou apagar o passado. Murilo não estava lá, nem precisava. A sombra dele já não mandava. Havia trabalhadores migrantes, costureiras, engenheiros, pedreiros, cozinheiras, crianças e velhos. Havia comida de vários países, havia música simples, havia risada, havia foto de Eulália no mural, com uma flor ao lado. Durante a festa, uma menina boliviana brasileira, filha de uma das costureiras da oficina, puxou Noemi pela mão. "Dona Noemi, minha mãe disse que a senhora também veio de longe." "Vim. E agora manda aqui?" Noemi sorriu. "Eu ajudo a cuidar." "Então eu também posso?" Noemi se abaixou. "Pode, mas não precisa mandar para valer. Pode construir, costurar, desenhar, estudar, escolher. O importante é nunca acreditar quando alguém disser que você nasceu para ficar no fundo da sala." A menina sorriu e correu. Vicente ouviu. "Você fala como sua mãe." Noemi olhou para a fotografia de Eulália. Tomara. Anos depois, quando contavam aquela história, alguns diziam que era sobre um milionário que fingiu ser pedreiro para encontrar amor verdadeiro. Outros diziam que era sobre uma costureira migrante que salvou uma construtora da falência. Havia quem preferisse a parte dos contratos escondidos em paletós, da assembleia, do forro aberto, da assinatura falsa. Alguns lembravam de Murilo, o primo invejoso que quase vendeu a empresa por fora. Mas Noemi contava diferente. Ela dizia que era a história de uma mulher que aprendeu com a mãe a olhar o avesso, de um homem rico que precisou vestir poeira para descobrir a própria covardia, de uma velha empresária que quase perdeu tudo por confiar em sangue e esquecer caráter, de trabalhadores que construíam teto para os outros enquanto dormiam sem dignidade, e de um amor que só pôde existir quando parou de ser teste e virou reparação. No aniversário de 5 anos do programa Raízes, a construtora organizou uma grande celebração no pátio de uma obra entregue.
Não era condomínio de luxo. Era um conjunto habitacional misto, com parte das unidades reservadas a trabalhadores que participaram do programa. Havia varandas simples, jardins pequenos, lavanderia coletiva, área de crianças e uma sala de costura comunitária. Na entrada, uma placa dizia: Residencial Eulália, para quem atravessou fronteiras encontrar chão. Noemi tocou a placa com a ponta dos dedos. A mãe, enfim, tinha o nome numa porta. Doralice, muito mais frágil, segurava a bengala ao lado dela. Demorou, disse a velha. Noemi respondeu: Algumas reparações chegam tarde, mas precisam chegar direito. Vicente segurava a mão do filho pequeno dos dois. Um menino de 3 anos que insistia em carregar um capacete amarelo maior que a cabeça. Mamãe costura prédio? Perguntou o menino. Noemi riu. Às vezes, meu amor. Às vezes costura destino. No palco, uma mulher subiu para falar. Chamava-se Marisol. Tinha chegado ao programa sem documentos regularizados, com 2 filhos e medo de ser deportada. Agora era supervisora da oficina. Quando entrei aqui, achei que seria só mais um lugar onde iam pedir minha força e esquecer meu nome, disse ela. Mas Dona Noemi olhou minha costura e disse: Você faz ponto firme. Só falta acreditarem em você. Hoje eu tenho carteira assinada, casa e minha filha está na escola. Então, para mim, esse prédio não é concreto. É resposta. O público aplaudiu. Noemi chorou. Vicente beijou sua testa. Ainda dói lembrar de tudo? Ela olhou para a placa, para os trabalhadores, para as mulheres, para as crianças. Dói, mas a dor mudou de serviço. Como assim? Antes ela me fazia querer fugir, agora me faz abrir porta. Ele apertou sua mão. Doralice se aproximou devagar. Noemi. Sim, eu queria que você ficasse oficialmente no conselho da empresa. Não só do programa, da Arantes toda. Noemi arregalou os olhos. Conselho? Você enxerga o que nós não enxergamos. Eu sou costureira. Exatamente. Noemi olhou para Vicente. Ele sorriu. Eu apoio. E tenho medo, mas apoio. Medo de quê? De você fiscalizar até meu bolso interno. Noemi riu. Com razão. Ela aceitou. Não porque queria virar rica, não porque queria provar nada para Murilo, para executivos ou para quem um dia a chamou de temporária. Aceitou porque tinha aprendido que, se as pessoas que conhecem o avesso não ocupam a mesa, quem só olha a fachada decide tudo. No fim da festa, já perto do pôr do sol, Noemi caminhou sozinha até a sala de costura comunitária. Havia máquinas novas, mesas amplas, janelas abertas e rolos de tecido colorido. Sobre a parede, a fotografia de Dona Eulália na feira de fronteira. Noemi ficou olhando. Conseguimos, mãe, sussurrou. Atrás dela, ouviu passos. Vicente entrou com o filho no colo. Ele queria ver as máquinas. O menino apontou. Essa faz roupa? Noemi pegou a mão pequena dele e colocou sobre a mesa. Faz roupa, faz trabalho, faz memória e, se usar direito, faz justiça também. A criança não entendeu tudo, mas sorriu. Vicente olhou para Noemi como olhou naquela primeira sala de costura, só que agora sem máscara, sem medo, sem esconder sobrenome. Eu te amo, disse. Ela respondeu. Eu sei. Só isso? Eu também te amo, mas gosto de te deixar esperando um pouco. Faz bem para herdeiro. Ele riu. Ela também. Do lado de fora, trabalhadores entravam nos apartamentos novos. Uma mulher carregava panela, um homem carregava colchão. Uma menina segurava uma boneca. Um idoso tocava a parede como quem confirma que era real. Noemi saiu para o pátio. Uma jovem recém-chegada, com sotaque forte e uma mochila no ombro, parou na entrada, insegura. Dona Noemi? Sou eu. Disseram que aqui ajudam mulheres que costuram. Noemi olhou para as mãos dela. Havia marcas de agulha nos dedos. Viu a si mesma, viu a mãe, viu todas. Ajudamos mulheres que costuram, constroem, cozinham, limpam, atravessam fronteira e ainda assim continuam de pé. Entra.
Aqui a gente começa olhando seu nome, não seu medo. A jovem chorou. Noemi segurou a mão dela e a levou para dentro. Na parede da entrada, dentro de uma moldura simples, estava o primeiro retalho que Noemi guardou do paletó de Murilo. Ao lado, uma frase bordada: "O avesso também conta a verdade." Se essa história tocou seu coração, comenta de onde você está assistindo e qual parte mais te marcou. A mentira do milionário, a coragem da costureira ou a queda de Murilo. Curta e siga o canal, porque histórias como a de Noemi lembram a gente de uma coisa simples. Nunca julgue o valor de uma pessoa pela roupa que ela usa, pelo sotaque que carrega ou pelo trabalho que faz com as mãos. Naquela tarde, quando o sol dourou as janelas do residencial Eulália, Noemi passou pela sala de costura, tocou a tesoura da mãe pendurada no peito e sorriu. O mundo ainda tinha muito rasgo. Mas agora ela sabia, com linha firme, verdade e coragem, até destino rasgado podia ser costurado de novo.